Olá família, graça e paz abençoados, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Como a palavra de Deus, ela de fato, né? É como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, a palavra de Deus, a revelação da graça de Deus, o evangelho de Cristo é como comichão nos ouvidos das pessoas. Os religiosos, eles estão vivendo o tradicionalismo, sabe? A doutrina, a teologia do homem. A teologia é estudo acerca de Deus, mas a teologia do homem só serve para prática da religiosidade, a prática da condenação, do engano. Eu quero falar sobre essa mensagem aqui. O pecador não entra no céu. Preste muita atenção. Nós gravamos uma mensagem recente sobre nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa de Deus. Nem o pecado. Foi a mensagem que nós gravamos recentemente aí. Está dando uma repercussão lá. Eu estava olhando alguns comentários e, em especial, duas pessoas, que eu não vou citar nome aqui, não sei porquê, dois irmãos, uma irmã e um irmão, filhos de Deus, mas infelizmente com véu, né? Com véu da religião. E é lamentável quando a gente vê as pessoas lutando, não contra o irmão Elcio, mas lutando contra a própria palavra, ou seja, se tornam anticristo, são pessoas que são contra Cristo, contra a obra de Cristo. E nessa mensagem que eu falei que nem o pecado te separa de Deus, nós explicamos lá, não sei se você ouviu essa mensagem, se você não ouviu, depois vai lá e dá uma conferida, o tema é nada nos separa de Deus, nem o pecado. E uma pessoa comentou lá que eu deveria estudar teologia, fazer teologia, entender um pouco do grego, do hebraico, porque nem a minha própria linguagem eu falo direito. Porque, claro, a mente dele cauterizada é que ele, só pode ser ele, que eu estou em Cristo não há pecado, ele está em pecado, ele está em condenação, e quando a gente diz que não existe pecado, nós estamos cometendo, né, ou praticando heresia, né? Então ele fez lá o seu comentário. Infelizmente, esse irmão, lamentavelmente, como muitos irmãos da tradição religiosa, é a cegueira espiritual que predomina, ou em alguns casos são líderes, são pastores que têm medo deste conteúdo, porque sabem que se este tipo de conteúdo chegar às suas ovelhas, muitas delas podem ser libertas desse sistema escravagista, né, que trabalha em cima disso aqui, e eles têm medo que as pessoas tenham acesso à verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Não é do interesse do pastor, você logo direto. Não vou generalizar, claro, porque existem muitas pessoas do bem, mas não é do interesse do pastor, do padre, do líder, do ancião, do bispo, do pseudo-apóstolo, sei lá o que. Não é interesse do líder religioso libertar as pessoas pelo conhecimento de Cristo. Por quê? Porque eles querem manter as pessoas cativas, presas a si mesmo. E Paulo falou sobre isso em Atos dos Apóstolos. Paulo disse lá no capítulo 20, lá no versículo 28, Paulo disse, olha, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos disfarçados, né? Lobos cruéis, devoradores, que com palavras suaves eles vão atrair após si o rebanho, né? Então Paulo disse, e dentre vocês mesmos se levantarão muitos, dentre vocês mesmos. Então sempre vai acontecer isso, abençoados. Então esses homens, eles só pensam na tradição religiosa, no sistema religioso, na bandeira da denominação que eles defendem e não analisam a palavra de Cristo. Até porque é uma palavra daquela que nós pregamos, nós falamos sobre o pecado que separa o homem de Deus, Isaías 59:2. Nós falamos que havia uma profecia em Isaías 53, que ele iria perdoar o seu povo. Nós falamos que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós falamos o que Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não tem domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça.
Nós falamos que o escrito de dívida foi rasgado, ou seja, a culpa foi rasgada, o pecador foi absolvido, Colossenses 2,14. Nós mostramos dentro da palavra, de ponta a ponta, dentro do contexto, sem forçar o texto, mostrando que de fato o povo estava vivendo em pecado, o povo estava vivendo em condenação, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer, nós mostramos tudo detalhadamente para que Cristo seja exaltado, para que a sua obra seja exaltada, para que nós venhamos glorificar o Eterno pelo feito por meio de Cristo. Nós mostramos, não só eu, mas todos os pregadores que ministram a palavra sinceramente, corretamente, da graça de Deus, mostra de ponta a ponta o que Cristo fez, qual a nossa posição nele. Onde Romanos 8, versículo 1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque Gálatas 3,13, ele se tornou maldito pelo pecador. Ele substituiu o pecado, ele levou o pecado no madeiro. Mas infelizmente, nós somos chamados de herege porque eles querem continuar vivendo no pecado. E naturalmente a pessoa vai ter que pagar o preço pelo pecado e sempre se vendo afastado de Deus. Então eu quero falar sobre esse tema. O pecador não entra no céu. Porque foi um dos comentários que eu li também naquela mensagem, onde uma mulher dizia assim: eu não acompanho esse canal, esse irmão, ele leva as pessoas ao engano e não tem como, né? Não tem como um religioso acompanhar o nosso canal. Só quem teve a mente aberta. Então, vamos lá. E ela fez essa colocação: o pecado não entra no céu. E aí você pode me perguntar: irmão Elson, então o pecado entra no céu? Claro que não, irmão. O pecado não entra no céu. O pecador não vai para o céu. Tanto é que na mensagem lá eu expliquei, coloquei os pontos, o que Cristo fez. E falei das obras da carne, que quando nós plantamos na carne, naturalmente nós vamos colher na carne. Plantou na carne e vai colher na carne. Então, o pecado é onde? É na carne ou no espírito? Antes, já te peço, deixa teu like aí. Obrigado vocês nos comentários. Compartilhe à vontade. Obrigado vocês aí que têm sempre estado aqui conosco, tá bom? Então, o pecado não é no espírito, o pecado é na carne. Então, a carne não vai para o céu. O pecado não vai para o céu porque o pecado é na carne. E no céu a carne não entra. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Não vai para o céu, não vai para a eternidade. Nem desfruta aqui na terra do reino de Deus. Quem anda nas obras da carne. Nem desfruta. Então, em momento algum, eu falei que o céu vai ser habitado ou é habitado por pecadores. Pecado não entra no céu. Agora, engraçado, corta aqui para mim. Essas mesmas pessoas que dizem que pecado não entra no céu, este mesmo abençoado que falou que eu tenho que estudar, porque existe o pecado sim, e eu estou dizendo que o pecado foi tirado por Cristo, eu estou falando que a palavra está dizendo. Cristo tirou o pecado. Mas parece que ele não lê a Bíblia, enfim. Essas mesmas pessoas que dizem que o pecado não vai para o céu, elas dizem que o diabo se rebelou no céu. Então o pecado veio do céu? Se o pecado não vai para o céu, se o pecador não vai para o céu, se no céu não entra pecado, como a minha irmãzinha comentou, meu irmãozinho, se pecado não vai para o céu, como é que tu diz que um tal de um anjo se rebelou no céu, pecou no céu e aí Deus tirou do céu? Que Deus de vocês é esse que permitiu que o pecado se originalizasse no céu? Então quer dizer que a origem do pecado não é na terra, é no céu. Então você diz que o pecado não vai para o céu. E eu concordo, o pecador não vai para o céu, o pecado não entra no céu. Não entra nem sai do céu. E que Satanás é esse? Que anjo é esse que vocês dizem? Anjo da religião de vocês, tá? Que Satanás que caiu do céu, o dragão, a antiga serpente, está falando da dinastia herodiana, lá em Apocalipse. Está falando de Herodes que perseguiu o menino Jesus. Você lê Apocalipse 12 em paralelo com Mateus 2, você vai entender perfeitamente. Tá? O dragão, a antiga serpente, representa a malignidade, o homem mau, a perversidade, a ira, o ego do homem. Tá? Não tem nada a ver com o ser espiritual que é o do céu. Mas Miguel que batalhou contra Satanás. Miguel está falando do agente de Deus, daquele que expulsa, daquele que vence. E quem foi que venceu
Quem foi que expulsou todo o pecado? Não que Cristo seja Miguel, tá? Como diz uma religião aí que guarda o sábado, diz que Jesus é Miguel. Não, Jesus não é Miguel. Mas a expressão ali do Miguel, do querubim, do anjo, está falando daquele que vem com o poder de Deus para expurgar, para expulsar, para tirar, para vencer. E Jesus na cruz venceu todo o pecado, ele cravou na cruz o pecado, no seu corpo. Está consumado, está completo, está pronto. Então, abençoados, me respondam aí vocês, o irmão que disse que eu tenho que estudar teologia, se o pecado não vai para o céu, e eu concordo, como a irmã falou que o pecador não vai para o céu, eu concordo, como é que o pecado veio do céu? E vocês dizem que a origem do pecado foi lá no céu. Aí depois Adão foi e caiu. Mas primeiro começou no céu com o tal do Lúcifer, que é um texto fora do contexto. Nem existe essa palavra Lúcifer na Bíblia. Apenas em um versículo adulterado lá em Isaías. Então é complicado, meus amados. Mas vamos lá, vamos desenvolver aqui a mensagem. Partindo do princípio que o pecador não vai para o céu, logo não tem como o pecado ter sido originalizado no céu. Porque o pecado é na carne. E se Satanás é um ser espiritual, como Satanás pecou sendo um ser espiritual? Se Satanás era um anjo, um querubim, como eles dizem, como se anjos são inocentes? Jesus disse, no céu nem se darão em casamento, nem tomarão, nem se darão em casamento, porque todos serão como anjos. Então como é que um ser, um anjo angelical pecou no céu? Um ser espiritual angelical pecou no céu. Pecou como? Ah, porque no coração. Ah, então o anjo tem um coração, um órgão que bombeia sangue, que tem sentimento, porque coração ali é mente, não tem nada a ver nem com órgão que bombeia o sangue. Coração ali é sentimento. Não, porque ele no coração ele desejou ser igual a Deus. Ah, então ele tinha uma mente humana, ele tinha neurônios, ele tinha 70 bilhões de neurônios, ele tinha uma massa cefálica. Satanás tinha isso, é? E aí no céu ele pensou, ele arquitetou com seus neurônios lá, olha, eu vou derrubar o trono de Deus, eu vou colocar o meu trono acima do de Deus, porque eles misturam, né, Apocalipse, Ezequiel, eles misturam lá o livro de Isaías, fazem uma lavagem cerebral, e ele chamou isso, sabe de quê, irmão? Teologia. Não é porque o irmão não conhece a hermenêutica, a exegese do texto, é porque o irmão não conhece do hebraico. E olha que eu já estudei teologia também, mas considerei como esterco, porque eu percebi que a teologia só corrompe o entendimento da Bíblia. Diga-se de passagem, o meu professor de teologia, não vou nem dar nome aqui, mas eu tive um professor de teologia renomado, de uma igreja pentecostal centenária, que ele disse, meu filho, Elcio, o que você vai aprender aqui você não pode pregar na sua igreja, quando eu era do sistema. E eu disse, por quê, pastor? Eu estou todo empolgado aqui, fazendo curso de teólogo e tal, para pregar. Não pode, porque dízimo não é dinheiro, você não pode pregar lá. As línguas estranhas, labachúria, isso... Eu falei, como assim? Mas você fala quando você está pregando. Ele disse, ah, rapaz, mas isso aqui é coisa do sistema. E ele é um pastor lá dessas igrejas pentecostais. Eu falei, mas pastor quer dizer que... rapaz, então tem coisa que você vai aprender aqui que você não pode falar lá não, é só pra você. Eu digo, ah, que lindo, eu vou pagar teologia, fazer teologia pra aprender pra mim. Aprender o quê? Aprender que eles estão pregando errado. Aí eu não posso denunciar. Aí eu aprendi teologia, fui pra igreja que eu fiz parte e comecei a pregar certo. Fui expulso praticamente, né? Eu não fui bem aceito, não fui bem quisto naquele lugar, bem visto, enfim. Então, abençoados, infelizmente as pessoas vive dessa forma. Então, o pecado não entra no céu porque o pecado está na carne. Então o pecado não entra no céu. O pecador não vai para o céu. Porque quem vai para o céu é o espírito perfeito regenerado em Cristo. Então a carne não vai para o céu. A matéria aqui não vai para o céu. A matéria aqui vai para debaixo da terra. Então, o meu irmão e minha irmã que comentou na mensagem sem entendimento, a sua matéria, né, quando a gente deixar essa vida biológica aqui, isso aqui vai virar pó. Vai ser comida por bicho. Vai se decompor. O Filho de Deus, ele é um espírito. Ele é a vida que está em Deus. Porque sem Deus nós não temos vida eterna. Ele é a vida que está no Senhor. E essa vida que foi dada por Deus, esse espírito,
que foi dado por Deus. Diz o escritor Salomão, no livro de Eclesiastes, e o pó volte para a terra, para o pó como era, e o espírito, a vida que Deus deu, volta para Deus, porque pertence a Deus. E esse espírito que volta para Deus, ele é perfeito. Porque o Filho de Deus não é a carne, não é o sangue, não é a matéria. Então, o pecado que alguém comete, não estou dizendo que é certo, é errado errar o alvo, porque você vai ter consequências aqui na terra. Mas o pecado, o erro que as pessoas cometem, fica aqui na terra, ele é punido aqui na terra, ele é julgado pela sociedade, pelas leis humanas, aqui na terra. Ele não é condenado por Deus. O pecado que as pessoas praticavam lá na antiga aliança tinha punição na terra. Quando levaram a mulher em João, capítulo 8, para ser apedrejada, eles disseram assim, segundo a lei de Moisés, essa mulher foi pega em ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Então quem ia ser apedrejado ali não era o espírito, era a carne daquela mulher, aquela mulher ia morrer. Então o pecado se paga na carne, até no tempo da lei. O pecado se paga na terra, até no tempo da lei de Moisés. Ninguém vai guardar pecado para depois da morte, não. Erro, pecado, sabe? Fazer o que é incorreto, injusto, mentira, roubar, matar. A punição é aqui na vida. Tudo bem que tem gente que vive fugindo, né? Comete criminalidade e foge, mas depois vai morrer, acabou. Não tô dizendo, ele não vai levar o pecado dele para o céu. No céu não entra pecado. No céu não entra pecador, porque no céu não entra esses olhos, não entra essas mãos, no céu não entra os pés. Não entra essas coisas. No céu só vai o Filho de Deus, o Espírito. O Espírito aqui está revestido de carne. Foi Jesus que disse, não fui eu. Vigiai e orai porque a carne é fraca, mas o Espírito está o quê? Pronto, o Espírito está perfeito, mas a carne é fraca. O erro que o homem comete na carne, ele paga na carne, aqui na terra, não no céu. Jesus disse em João 6:63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, a carne para nada presta. Então a carne não vai para o céu. Carne e sangue não herda o reino de Deus, não vai para a eternidade. Por quê? Porque o Filho de Deus é o Espírito. E é isso que nós explicamos na mensagem, que nada te separa do amor de Deus, porque o amor de Deus não está no bem que eu faço. O amor de Deus está pela obediência que Cristo fez. O amor de Deus em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus por Cristo, seu Filho, que se manifestou para anular o pecado, foi tão grande que ele absolveu o pecado do povo. E ele arrancou o pecado do povo. É isso que eu li, mas vocês não entendem. Mas eu vou ler mais uma vez. Romanos capítulo 8, versículo 2, diz assim, Romanos 8, 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é a lei do Espírito de vida, não de morte. Disse Paulo, me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo livra o homem da lei do pecado e da morte. Viu? Por isso que o amor de Deus ele não pode se separar de você, porque está por meio daquilo que Cristo fez e não daquilo que você faz. 3. Desculpe. Romanos 8:3. Eu me empolguei aqui porque a gente tem que dar uma coça de Bíblia, mostrar dentro da palavra, mas mesmo assim o povo não acredita. É um povo incrédulo, né? Como disse o profeta Oséias, inspirado por Deus, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então Jesus tirou o pecado, o povo está dizendo que está em pecado. 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne. O pecado está condenado na tua carne, na tua natureza humana. Não está condenado no teu espírito. No teu espírito não há condenação, porque no espírito você está perfeito. Você que é um filho de Deus. Por quê? Porque no céu, na eternidade, depois que você morrer e partir para a eternidade, para o plano divino, a carne e sangue não vai para o céu. Então pecado e pecador não vai para o céu, fica na terra. O ladrão da cruz, é uma pergunta que eu vou fazer. O ladrão da cruz,
Quando Jesus morreu, havia um ladrão na direita e outro na esquerda. Ali houve a manifestação das duas sementes. O da esquerda era um filho da perdição, e o da direita era uma ovelha, o filho da salvação, tá? Usando a linguagem dos judeus. Por que, irmão Elcio, o da esquerda era filho da perdição? Porque o próprio Jesus disse que no reino dele, os bodes estariam à esquerda, e as ovelhas à sua direita. Então, quem ali reconhecia Cristo era quem estava na direita. Então, aquele que estava na esquerda, que era um bode, que era um filho da perdição, como Judas, como Caim, como tantos outros que a Bíblia fala, ele disse, se tu é filho de Deus, se tu é salvador, salva-te a ti mesmo e a nós que estamos aqui. O que estava na direita, o ladrão, lembra-se disso, ele era ladrão. Não venha para cá me dizer que ele teve tempo para se arrepender, que ele se batizou, ele não desceu da cruz para se batizar, ele não deu dízimo, em nenhum momento ele guardou sábado, ele fez jejum, ele fez vigília, em nenhum momento ele buscou o Espírito Santo no monte, ele estava na cruz como um ladrão. Agora minha pergunta é, aquele ladrão da cruz, ele foi para o céu? Ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ele falou para Jesus. Só que quem rouba não entra no reino, não herda o reino. Porque ladrão, homicida, mentirosos, beberrões, toda essa prática carnal não herda o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, disse Paulo, Romanos 14:17, não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O ladrão tem paz? O ladrão pratica a justiça? O ladrão tem alegria no Espírito Santo? Não. Então ladrão, mentiroso, estuprador, enganador, sabe, adúltero, práticas carnais, não desfruta o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, que é reinar em vida por meio do conhecimento do Evangelho. Então essas práticas impedem as pessoas de reinar em vida, de desfrutar do reino de Deus. E o ladrão? Ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Mas ele não podia herdar o reino, porque ele era um ladrão. Ele morreu como ladrão. A minha pergunta é, ele foi para o céu? Não, porque ladrão não vai para o céu. Aquele ladrão da cruz ali, ele foi para o céu? Não. Aí Jesus disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por que Jesus disse isso? Porque aquele homem ali era um filho de Deus. Mas ele não foi para o céu, aquela matéria não foi para o céu. Quem foi para a eternidade, porque ele era um filho, foi o espírito dele que foi salvo, não a carne dele não foi salva, gente. Então quando a religião diz que você tem que aceitar Jesus para se salvar, tem que especificar, se salvar de quê? Cristo me salvou da ignorância, Cristo me salvou do meu egoísmo, Cristo me salvou, a palavra de Cristo me salvou da religiosidade, a palavra de Cristo me salvou da ira, a palavra de Cristo me salvou, sabe, de situações que eu me envolvi, a palavra de Cristo me tirou, me salvou, me libertou do engano, da prática carnal, no sentido de fazer o que é errado, tá? Porque prática carnal, todo mundo pratica o que é carnal. Você come? Você bebe? Não estou falando de bebida alcoólica não, eu também não tomo bebida alcoólica, tá? Para você, meu irmão e minha irmã que estava lá no comentário, você está induzindo as pessoas ao pecado. O que é pecado para vocês? É beber bebida alcoólica? Eu não bebo. Eu prego contra quem bebe. Não é que é pecado, é porque a bebida ela tira, tá, o teu equilíbrio emocional e naturalmente você vai fazer besteira. E não é bom para a saúde, então não tem porquê. Então eu não bebo bebida alcoólica, eu não uso nenhum tipo de droga, né? A não ser um medicamento que às vezes a gente precisa, que é uma droga, né? Lícita, mas é uma droga. Mas você pratica alguma coisa da carne? Claro que sim. Você come comida? Comida. Você bebe água? Você toma suco? Ei, meu irmão e minha irmã que fez os comentários lá. Você dorme? Dormir é espiritual ou é da carne? Hã? Você tem necessidade fisiológica? Eu preciso falar isso? Precisa, irmão Elcio. Porque muitas crianças vão ouvir essa mensagem. Aí Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 3,
Leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que sois carnais. Vocês são crianças em Cristo. Então, eu não estou falando aqui para o povo da graça de Deus. Deixa eu ver se eu... tem microfone aqui ainda, está carregado ainda. Eu não estou falando aqui para o povo da graça de Deus que está liberto. Estou falando para as criancinhas que ficam nos comentários. As criancinhas em Cristo. Comer, beber, dormir, ter necessidades fisiológicas, pegar um transporte, trabalhar. Isso é coisa da carne, tá? Isso é coisa da carne. Então, essas coisas a gente vai continuar fazendo o resto da vida. Mas essa carne não vai para o céu. Então o que você faz de certo ou o que você faz de errado é aqui na terra. Agora, como está a tua consciência? Eu devo fazer o que é certo para que eu tenha uma boa consciência. Para que eu venha exaltar o meu Deus, o Deus santo que eu prego. Eu não devo estar envolvido em falcatruas, em engano, em mentira, em oba-oba, porque eu velo, eu tenho zelo por esta palavra que eu prego. Sabe? Eu sou um homem de família. Você também deve ser uma pessoa, um homem, uma mulher de família. Então, nós devemos ter uma conduta, um padrão de vida, uma filosofia de vida em Cristo, no Evangelho. Ser uma pessoa bondosa, generosa, do bem, amável, tratável. Porque nós somos de Deus. Mas não é porque eu faço isso para ir para o céu, porque a minha carne não vai para o céu. Quem vai para o céu é o Espírito do Filho de Deus. Se é filho, vai. Se não é, não vai. Tem o Filho de Deus, o Filho da salvação, e tem o Filho da perdição, que é o vaso de desonra. Então, por exemplo, ainda que um filho da perdição, ele entre na igreja, deixe de beber, deixe de fumar, deixe de se prostituir, ainda que um filho da perdição, ele vire um pastor, ainda que um filho da perdição vire um líder religioso, se ele é um filho da perdição, nada disso impede dele ser um filho da perdição. Ele não vai se converter em um filho da salvação porque ele praticou bem. Porque a salvação não é porque alguém dá um prato de sopa. Salvação não é porque alguém é bonzinho. A salvação eterna, a salvação é eterna. Não é porque alguém se veste assim, se veste assado. Salvação eterna é porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. E antes que a irmã volte a comentar nessa mensagem, esse irmão deve ser calvinista. Eu não sou calvinista. Eu sou bíblico, eu vou na Bíblia. Mas esse irmão deve ser calvinista porque Calvino falou de predestinação. Mas não foi Calvino falou de predestinação por causa da Bíblia. Não foi Calvino que escreveu a Bíblia. Toda a Bíblia que a irmã pegar, já que a irmã estava me acusando de ser calvinista, parece que isso é um pecado. Eu não sou calvinista. Calvinista é seguidor de Calvino, da doutrina de Calvino. A senhora também, os senhores são armenianos? Segue a doutrina de Armênio? Arminianista? Então, eu não sou calvinista. A Bíblia que Calvino pregava fala de predestinação, de eleição de Deus, escolha de Deus. Então, aí vocês, para não aceitar uma coisa de Deus, que é uma eleição, uma escolha de Deus, vocês culpam Calvino, né? Aí quem é calvinista culpa o livre-arbítrio do armeniano. Eu não culpo nenhum nem outro. Cada um está seguindo o que acredita, ou o que acreditaram, o que pregaram. Eu estou seguindo aqui o Evangelho. E o Evangelho me diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação, criação do cosmos, do mundo. A carta aos Romanos, antes de Calvino, porque não foi Calvino que escreveu isso aqui, tá? Foi Paulo. Quem nasceu primeiro, Paulo ou Calvino? Me diga aí. Porque a doutrina é calvinista. Não tem nada de Calvino, foi Paulo. Não foi Paulo que escreveu? Então a carta aos Romanos, eu vou ler aqui para os irmãos que dizem que nós somos calvinistas. A carta aos Romanos, capítulo 8. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim. Foi Paulo que escreveu, não foi Calvino. Porque os que dantes conheceu, a estes também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
30 escreveu Paulo na carta aos Romanos, não foi Calvino. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, perdoou o pecado. E aos que justificou, a estes também glorificou, colocou no estado de glória. Foi Calvino que falou isso? Não, foi Paulo. Efésios, capítulo 2. Haja paciência com esses irmãos. Efésios, capítulo 2. Vamos lá, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 4 em diante, diz assim. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Cadê o pecado? Ele tirou. Justificou seu povo. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros, isso aconteceu naquele século, no primeiro século, e nós estamos aqui no século 21 mostrando isso. Para mostrar nos séculos vindouros, 21 séculos depois nós estamos mostrando aquilo que foi profetizado por Paulo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Viu, meu irmão e minha irmã? Meus irmãos? Então tudo isso Cristo fez. Então quem diz que está em pecado está anulando todo o feito de Cristo. Porque ele tirou o pecado do mundo. João disse, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi para a cruz fazer o quê? Brincar? Não, ele foi tirar o pecado do mundo. Que o pecado atuava na primeira aliança. Aí ele tirou a primeira aliança, remove a primeira para estabelecer a segunda. A segunda é a graça. Na graça não há pecado, não há condenação. Porque o povo de Deus foi justificado. O Espírito está perfeito. Agora, fazer o que é errado? Claro que é errado. Quem está entendendo? Fazer o que é errado? Claro que é errado. Em qualquer país, em qualquer nação, seja homem, seja mulher, seja homossexual, seja lésbica, seja criança, o que é errado. Mas o filho que é filho, ele vai permanecer sendo filho. Você vai dizer que o teu filho deixa de ser filho porque ele roubou? Porque ele mentiu para você, para a senhora, para o senhor? Não, vai continuar sendo filho. Agora, você como pai vai, disciplinar, não é isso? Papai do céu, você é filho? Amém. Agora, se erra, papai do céu disciplina, ensina, corrige, mostra o caminho a ser seguido. E cabe a você decidir se vai andar ou não. Mas isso não interfere na tua filiação, na tua salvação eterna, porque não dependeu de você. Eu não escolhi para nascer assim, eu não escolhi para nascer assim, bonito. Piada, né? Eu não escolhi para nascer assim. Eu nasci assim porque Deus quis. Então como é que você vai decidir se você vai para o céu ou vai para o inferno? Não, é porque nós temos o direito de escolha. Tu tem o direito de escolha de comer, de beber, de se vestir. Não de morar no céu. Tu não consegue... Como é que tu tem o direito de escolha? Como é que tu vai para o céu? Se tu não tem nem asa. Vai pegar uma carona no foguete de Elon Musk? Só vai pro céu se Deus quiser, meu filho. Só vai pro céu quem Deus quis e acabou. Quem Deus determinou e acabou. Não vai pro céu quem quer. Não é porque você que escolhe se vai pro céu, se vai pro inferno. Lembrando que inferno é sepultura, tá? E pra sepultura toda a carne vai. Queira você ou não. Eu não quero ir, mas um dia vai ter que ir, não tem jeito. Tá bom, abençoados? Então, essa reflexão que eu quero deixar aqui e frisar aqui. O pecador não entra no céu. De fato, o pecado não vai para o céu. E nem saiu do céu, como vocês entram em contradição dizendo que o pecado se originalizou no céu com a queda do pseudo-satanás, que não existe. E Satanás é um adjetivo. Diabo é um opositor, caluniador, não tem nada a ver com seres espirituais. Tá bom, meus amados? Deixa eu ver se ficou mais faltando alguma coisa aqui. Obrigado a vocês aí. Antes de você sair do vídeo, deixa teu like aí, compartilha essa mensagem. Eu sei que muitos religiosos terão acesso a essa mensagem,
A palavra de Deus, Paulo disse, o Evangelho é cheiro de morte para aqueles que são da morte e cheiro de vida para aqueles que são de vida. O conhecimento vai chegar na vida de alguns e vai libertar, vai trazer vida. Mas esse mesmo conhecimento vai chegar na vida de alguns e vai gerar morte. Por quê? Porque a condição que eles estão vivendo é uma condição de mortos no entendimento. E por estarem mortos no entendimento, essa verdade não os liberta, não os ressuscita desse estado de consciência morta. Eles permanecem mortos. Mas enfim, paciência, a palavra tem que ser pregada. Então nós que estamos vivos em Cristo, João disse, nós passamos da morte para a vida. João estava falando de alguém que tinha morrido e ressuscitou? Não. De um povo que saiu da lei e estava vivendo o pacto da graça. Porque a vida é Cristo, tá? Passar da morte para a vida é sair da lei de Moisés e estar em Cristo. Em Moisés havia condenação. Ô, teólogo, ô, doutorzinho, leia, por favor, e interprete ao seu bel prazer. João, capítulo 5, versículo 45. Não é o diabo que acusa, não. Jesus disse, olha, há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperam. Jesus disse, eu não acuso ninguém perante o Pai. Quem acusa é Moisés. Quem foi que acusou aquela mulher lá para ser apedrejada? Quem foi? Foi Jesus? Não. Quem acusou? O diabo? Não, foi a lei. Eles chegaram para Jesus e disseram, segundo a lei de quem? De Moisés. A lei de Moisés acusava, porque a lei dava conhecimento do pecado. A lei era um ministério de condenação e morte. Eu tenho que citar versículo? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, versículo 9. Porque esse é um ministério de condenação, porque esse é um ministério da morte. Então a lei era um ministério de condenação e morte. Levaram aquela mulher e eles disseram para Jesus, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, tem que morrer. Aí Jesus disse, e vocês não têm pecado não? Então, segundo a lei de Moisés, todo mundo ali tinha que morrer. Porque todo mundo estava debaixo de um ministério de condenação e morte. Então quem condenava era a lei de Moisés. Por isso que Jesus falou em João 5,45. Eu não acuso vocês perante o Pai. Quem acusa vocês perante Deus é Moisés, ou seja, a lei. Aí Jesus cumpriu a lei, Mateus 5,17. Se fez pecador, porque o salário do pecado era a morte, então alguém ia ter que morrer para cumprir, pagar o preço. Jesus pagou o preço e resgatou o seu povo que estava vivendo debaixo da lei. Então não tem pecado. Não tem pecado de condenação. Tem pecado de consciência humana. Você erra, você vai sofrer as consequências do seu erro. Mas nada de condenação espiritual. E quem é de Deus e acabou. Quem vai para a eternidade é o espírito do salvo, do predestinado, do eleito em Cristo. E acabou. Tá? Então nós não pregamos para salvar o teu espírito. Nós pregamos para salvar a tua mente e fazer com que você, uma vez que entenda o Evangelho, você venha viver agora para a glória de Deus, como filho de Deus, andando em amor, praticando a justiça, praticando o bem, não para ser, mas porque você é no Senhor. Amém, meus amados? Muito obrigado pela atenção de todos. Graça e paz, graça eterna. Estamos aqui combatendo o bom combate, tá bom? Vamos continuar firme e forte, tocando a trombeta da graça, levando conhecimento da palavra de Deus, para libertar as mentes, né, das religiosidades, das tradições religiosas humanas, que não tem nada a ver com Deus. Da teologia, tá? Ou o irmão que comentou lá que eu tinha que estudar teologia. Eu estudei teologia. Eu deixei de estudar porque os próprios professores de teologia diziam que aquilo tudo que acontecia nas igrejas, talvez na sua igreja que você congrega, era mentira. A começar pela própria igreja, que igreja não é um templo, igrejas são pessoas. Congregação não é um espaço, é ajuntamento de membros, ou seja, pessoas que se reúnem. Congregação pode ser uma congregação em qualquer sentido, de pessoas que se reúnem, tá bom? Estamos aqui na Bahia, temos o nosso espaço onde a igreja se reúne. Não é a igreja, você não está sendo convidado para vir na igreja do pastor Elcio. Esse irmão em Cristo, que é igualzinho a você, tá? Que luta contra a fraqueza da carne para não ceder às paixões, como você, sabendo que essa carne não vai para o céu, que vai para o céu é o Espírito, que é perfeito no Senhor. Então esse irmão que, pelo conhecimento, renunciou às paixões da carne, às paixões imorais, indecentes, tá? Porque tem paixão da carne que é boa, né?
Eu gosto de ir numa praia, eu gosto de comer um churrasco, aleluia, ô glória. Isso é paixão da carne. Um caldo verde que a irmã leva às vezes lá na reunião, paixão da carne. O suco da irmã, aquele pão de queijo, aquele bolo que as irmãs, que os irmãos levam, aleluia. Isso é paixão da carne, são coisas boas, que não é pecado, não é errado, tá? Tá bom, meus amados? Agora, existem as paixões da carne no sentido negativo: traição, adultério, prostituição, engano, roubo, homicídio. Essas coisas são paixões da carne que você tem que anular, aniquilar, porque você é um filho de Deus. Não para ser, mas porque você é um filho de Deus. Amém, meus irmãos? Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro. Fui!